Da onde vem essa restrição alimentar, né? Ela pode vir de por duas razões aí. Ou por maus hábitos mesmo, alimentares, porque de repente a criança nunca foi incentivada a comer corretamente, né? Isso pode acontecer. De repente a criança, todo mundo come, lá na casa todo mundo come, mas o pai, a mãe, ou a babá, ou a escola, né, nunca se deu o trabalho de incentivar essa criança para que ela comesse tudo que a família come. Criança não aprende a comer só de olhar. Isso é um grande mito que nós temos. O pediatra fala, né, não, coloca lá no prato da criança o que vocês comem, né? Essa é a orientação. Começou a comer? É a comida que a família come, a criança vai comer também. E, não, ela vai comer o que vocês comerem, ela vai comer. Só que não é só de olhar, não é porque os outros estão comendo, o exemplo é importante, a gente também precisa comer bem, mas não é só isso que vai fazer a criança comer, né? Eu preciso oferecer ali para ela uma variedade de coisas, de cores, de texturas, de sabores diferentes, e quando a gente não faz isso, e esse foi um dos erros que eu cometi na alimentação do Luca logo quando ele entrou, né, na escolinha, uns 2 anos de idade, que ele iniciou ali a restrição alimentar dele, conforme ele ia deixando de querer comer algumas coisas, eu ia parando de oferecer, né? Você já cometeu esse erro aí também? Conta aí pra mim. Quando a gente não oferece, quando a gente não insiste, quando a gente não persiste, né? Insistir acho que não é a palavra correta, mas quando a gente não persiste em oferecer variedade, diversidade aí para os nossos filhos, a gente corre o risco deles entrarem nessa restrição alimentar. Esse é o tipo mais fácil de restrição que a gente tem de resolver, né? É só a gente voltar a incentivar essa criança. Mas nem sempre a restrição alimentar é só algo de hábito. Muitas vezes ela é uma restrição fisiológica mesmo. Tem a ver, inclusive, com a genética da criança. E isso é muito mais evidente, inclusive, no autismo do que propriamente no TDAH. Da onde nasce, se não é por maus hábitos, né? Vamos falar da parte genética, então. A restrição alimentar, normalmente, ela está associada ao TDAH porque ela tem a mesma causa. A gente sabe que o TDAH ele é genético, mas é a epigenética que influencia o aparecimento dos sintomas. E tanto a parte emocional da criança está envolvida aí nessa epigenética, né, no ambiente que a gente oferece para a criança, quanto a parte da alimentação. Tanto que nós temos um protocolo alimentar, né, para tratar os sintomas do TDAH. Não é à toa, né? Não é à toa. E por isso que eu quis trazer esse tema aqui para vocês hoje, porque quando a gente fala de mudar a alimentação da criança, e quando a criança tem uma restrição, a mãe fala, meu Deus, como eu vou conseguir tirar açúcar? Como eu vou conseguir tirar os doces, né, que meu filho come? Como eu vou conseguir tirar o pãozinho, que ele só come pão e leite? Praticamente é pão, macarrão, leite, bolo, é só o que ele come. Como eu vou conseguir aderir a esse protocolo alimentar? Como eu vou conseguir mudar a alimentação do meu filho para tratar os sintomas do TDAH? Então, vamos entender que isso, na verdade, a gente tem que pensar o inverso, né? Mas vamos lá. Essa restrição alimentar, gente, quando a criança ela não quer comer, quando ela tem uma aversão mesmo por tudo que é saudável, né? Ou às vezes não tudo, mas boa parte, ela não quer aqueles determinados legumes, principalmente as comidas mais amargas, mais azedas, que são as que fazem mais bem para o nosso organismo, né? Quando ela tem essa restrição no paladar mesmo, isso indica para gente que existe um desequilíbrio na microbiota intestinal dessa criança e do adulto. Tem muitos adultos que são restritivos também, né? O que é a nossa microbiota intestinal? São todas as bactérias que nós temos ali no nosso intestino, é a famosa flora, né? Flora intestinal. O nome correto é microbiota. Por quê? Porque são micro-organismos que vivem ali dentro do nosso intestino e eles deveriam fazer um papel positivo, eles deveriam nos ajudar ali na nossa digestão. Só que nem sempre é assim. Por quê? Quando existe um desequilíbrio nessa microbiota, ali dentro do meu intestino começam a crescer micro-organismos que não era para estar ali. Tem alguns micro-organismos, bactérias e fungos, que eles fazem bem pra gente, e tem alguns que eles fazem mal. E é aquela história, né? Aquilo que você alimenta é o que cresce. Aquelas bactérias que eu alimentar, aqueles fungos que eu alimentar, são os que vão crescer
Mas como assim, Ale? Como eu posso alimentar uns e não outros? As bactérias e fungos que são benéficos para nós, eles gostam de um determinado tipo de alimento. E aqueles que são maléficos, né, que trazem doenças para o nosso corpo, eles gostam de outro tipo de alimento. A natureza é perfeita, né, gente? Deus criou a gente perfeito, um sistema perfeito. A gente só precisa colaborar, né, para que esse sistema realmente continue a trabalhar em perfeição. E a parte da alimentação tá dentro aí da nossa parcela de contribuição, né, para fazer o nosso organismo funcionar perfeitamente. Então, se eu como alimentos muito processados, alimentos com alto teor glicêmico, né, então a farinha branca, que é um carboidrato muito simples, açúcares, o arroz branco, os pães, os bolos, né? Tudo que é muito processado e tudo que é muito, os carboidratos muito simples. Tudo isso, as bactérias e os fungos ruins gostam desses alimentos. E se eu só alimentar eles, ou alimentar muito mais eles, são eles que vão crescer mais, e eles vão trazer doenças para o nosso corpo. Mas se eu alimento, então, os fungos e as bactérias boas, são eles que vão crescer. E do que é que eles gostam? Verduras, frutas e legumes, né? Principalmente os mais azedos e os mais amargos. Mas, Ale, como assim, né? Eu vou ter que dar brócolis e jiló pro meu filho? Não vai rolar, né? Inclusive, gente, essa microbiota, né? Esses micro-organismos que moram aí no nosso intestino, são eles quem determinam o que a gente quer comer. Eles mandam no nosso paladar e na nossa vontade de comer. Por quê? Porque eles não querem morrer, né? Eles não querem morrer. Então, aqueles que estão ali crescendo mais, eles vão se manifestar também em vontade nossa de comer. Por isso que quanto mais doce a criança come, mais doce ela quer comer. Por isso que quanto mais carboidrato ela come, pão, bolo, pizza, macarrão, mais de tudo isso ela quer comer, porque você está alimentando os micro-organismos errados. Então, começa a pensar aí no que é que o seu filho come, né? Coloca aí para mim, o que ele come? Café da manhã, almoço, jantar, café da tarde? Será que tem muita bolacha? Será que tem muito bolo, muito pão, né? A gente precisa começar a repensar essa alimentação. E aí você fala assim, mas Ale, como que eu vou fazer ele comer coisas diferentes, já que ele tem essa restrição? Eu preciso, então, inverter, né, o meu conceito, inverter o meu olhar sobre essa situação. Se eu começar a oferecer para o meu filho somente coisas saudáveis, né, os legumes, as frutas, as verduras, eu vou começar a limpar esse organismo. Uma vez que eu faço isso, eu consigo mudar o paladar da criança. Por quê? Lembra que eu falei que são os fungos que vão, né, falar ali o que a gente quer comer, os fungos e essas bactérias que vão falar o que a gente quer comer? E no nosso organismo, passa, né, pelo nosso organismo inteiro terminações nervosas e também pelo intestino. E a gente tem na língua, né, as papilas gustativas, quem já estudou isso aí em algum momento da escola, se você olhar aí na sua língua, você vai ver bolinhas, né, que são as nossas papilas gustativas. Elas são nada mais, nada menos que terminações nervosas. Se eu estou modificando o ambiente do intestino, eu estou modificando também a maneira como ele interage com essas terminações nervosas, né? Então, o nosso paladar muda. Resumidamente, o nosso paladar muda.